Bom dia a todos. Declaro aberta a 394ª sessão do Conselho Superior da Defensoria Pública. Desde já, peço desculpa pelo atraso, uma desculpa pelo trânsito, foi eu mesmo que me atrasei. E já informando que essa semana, por conta de toda alteração do calendário estadual do feriado do dia 27 de outubro, a Defensoria Pública Geral editou ato no dia 13 de outubro, alterando o feriado do dia 27 de outubro para o dia 31. Iria cair numa segunda-feira, né, dia 27, foi transferido para uma sexta-feira, dia 31. Também, dia 24 agora, nós estamos realizando um evento, debate sobre a emenda constitucional 80, e gostaria de perguntar aos conselheiros, aqueles que querem ser convocados para sexta-feira. E aí vocês poderiam passar para a secretaria do Conselho para que a gente possa providenciar a convocação. Ok? Inclusive, Sara, mandando e-mail para aqueles que não estão presentes. Até dessa forma, anuncio que o conselheiro Wagner não está presente, está em gozo da licença por luto, né? Seu avô faleceu e aqui já deixamos nossos pêsames, né, pela perda do seu parente. E também anunciando a ausência do Defensor Público Geral, que se encontra em reunião do Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais. Dando os informes gerais da Defensoria Pública, essa semana o Defensor Público Geral teve nova reunião com o governador, onde foram debatidos assuntos interinstitucionais, participaram algumas secretarias, né, alguns temas de interesse da instituição são tratados e alguns projetos em conjunto. Também, essa semana, ontem foi publicado uma matéria, até que a gente poderia já deixar, até elucidar o equívoco da matéria, que fala que a Defensoria Pública fez um convênio para a realização de videoconferência, né? Acho que é bem esse o termo, né? Videoconferência. Na verdade, não existe nenhum convênio para a realização de videoconferência. A instituição, cada defensor público tem a sua independência funcional para atuar nessa área. Inclusive, a instituição é muito crítica à realização de videoconferência. O que há, na verdade, é um convênio para a utilização de expedientes eletrônicos com a SAP para que o defensor público tenha contato com o preso a qualquer momento, né, durante o processo, sem prejuízo do instrumento principal, que é a visita ao preso, né, durante o processo, que é o instrumento principal que estamos utilizando, e está sendo muito bem sucedido agora na capital e na capital, e estamos expandindo para a região metropolitana e para o interior. Então, é importante frisar esse ponto para que não reste dúvida sobre o nosso posicionamento sobre o tema. Dessa forma, rápidos esclarecimentos, restante podemos depois repassar do nosso boletim #gestão. Passo a palavra agora o momento aberto, né? A Sheila de Carvalho, do Conectas Direitos Humanos. Olá, bom dia a todos. Bom dia aos conselheiros, às conselheiras, a conselheira, no caso. Meu nome é Sheila de Carvalho, eu sou advogada da Conectas Direitos Humanos. Eu venho aqui pedir a licença para discordar do doutor Pedro Avelar, já disse para ele que eu ia discordar. Sinta-se à vontade, todos nós discordamos. Eu vim aqui representar as entidades Conectas Direitos Humanos e a Articulação Justiça e Direitos Humanos, JUSDH. A gente vem aqui se manifestar em relação às políticas de ações afirmativas para a Defensoria Pública. Fizemos um parecer em conjunto com a CERT, que vamos encaminhar para os senhores conselheiros agora à tarde. Eu vou passar o e-mail para a Sara, para ela encaminhar aos senhores e senhora. E venho trazer um pouco da nossa perspectiva, nossa atuação em outros âmbitos aqui nesse momento. Há 10 anos o país, o nosso Brasil, adota políticas de ações afirmativas para ingresso na universidade. Ainda que tenha começado de forma tímida, hoje a gente consegue ver os avanços que essas políticas teve em tornar uma universidade mais plural e mais diversa. Antes da inserção dessa medida, negros correspondiam a 7,6% dos universitários em 2002. Uma década de políticas afirmativas para ingresso nas universidades de negros
e indígenas depois, o número de negros no Brasil com ensino superior é de 35%. No entanto, essas mudanças progressivas ainda não atingiram as carreiras socialmente representativas. Relatório de Desenvolvimento da ONU aponta que no Brasil, quanto mais se avança rumo ao topo das hierarquias do poder, mais a sociedade brasileira se torna branca. Em um país de maioria negra, o que nos causa perplexidade é a naturalização da ausência da representação do segmento negro nos espaços de poder. Como um exemplo recente, consigo citar a eleição de 2 semanas atrás para o Congresso Nacional. Na eleição de 2014, elegemos 80% dos 513 deputados brancos. 80% dos 513 deputados eleitos se autodeclaram brancos. Isso prova um pouco da desigualdade, uma vez que até ser eleitos eles têm mais chance. 1 em cada 10 candidatos brancos são eleitos, enquanto 1 em cada 30 candidatos negros são eleitos. No meio jurídico, essa desigualdade também impera. Pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostra que pardos e pretos correspondiam a apenas 22% dos juristas e advogados do funcionalismo público. Os juristas compõem uma parcela da população desconcertantemente branca. É por isso que a introdução das ações afirmativas para a Defensoria Pública surge como uma proposta de democratização do próprio sistema de justiça. Além de tornar o próprio sistema seletivo, hoje uma máquina de injustiça social, por conta de sua tecnicalidade, que acaba privilegiando mais investimento do que conhecimento, a adoção de tais medidas também vai possibilitar o ingresso plural de profissionais detentores de experiências diversificadas, o que apresenta como uma solução para ampliar o horizonte interpretativo social dos defensores públicos. Assim como outras instituições essenciais para o funcionamento da justiça, a composição atual da Defensoria Pública não reflete, em termos de raça, o que a sociedade brasileira representa. A compreensão e atendimento adequado das necessidades de uma sociedade tão diversa e heterogênea como a nossa exige do Judiciário, Ministério Público e da Defensoria Pública uma composição equivalente. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da DPF 186, já declarou por unanimidade a constitucionalidade das políticas de ações afirmativas, inclusive criadas por meio de deliberação administrativa. Nesse sentido, eu peço a licença para trazer o entendimento proferido pelo ministro Marco Aurélio. A implementação das ações afirmativas por deliberação administrativa decorre, portanto, do princípio da Carta Federal e também da previsão presente no artigo 207, cabeça dela constante, da autonomia universitária. Cabe lembrar que o Supremo, em visão evolutiva, já reconheceu a possibilidade de incidência direta do diploma maior nas relações caleadas pelo direito administrativo. Autonomia funcional e administrativa, para tanto, esse Conselho já tem. Precisa agora romper, nas palavras do ministro Ricardo Lewandowski, a reprodução e perpetuação de uma mesma elite dirigente e construir um espaço público aberto à inclusão do outro, espaço que contemple a alteridade. Propõe-se aqui a consolidação de uma defensoria mais plural e democrática, uma defensoria que possibilite repensar e reinventar a representação social das instituições do sistema de justiça, para deixarem de serem espaços exclusivamente brancos e masculinos. A exemplo de outras defensorias públicas pelo Brasil que já implementaram essas medidas, faz-se fundamental, portanto, a Defensoria Pública de São Paulo discutir e implementar tais políticas públicas específicas, transitórias, como uma forma de garantir a pluralidade e representatividade da instituição, garantindo o compromisso com a efetivação dos direitos humanos, dos princípios da República trazidos pela Constituição e o respeito à Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, promulgada há décadas pelo Brasil. Obrigada pela atenção. Obrigado, doutora Sheila, pela participação do Instituto Conectas. Passo a palavra agora a Sara Pereira dos Santos, do CAFO. Tem aí o tempo regimental para se manifestar. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Sara Tioia, eu sou historiadora e especializada em História da África e do Negro no Brasil. E hoje eu venho aqui representando a Educafro, que é a instituição do qual faço parte. E a minha fala vai muito ao encontro da fala da companheira aqui,
que é a questão da implementação de políticas de promoção da igualdade racial na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E por uma questão até de formação, eu não posso deixar de fazer um breve relato, uma questão, um resgate histórico mesmo, né? Porque quando a gente fala de políticas de ações afirmativas, nós estamos falando de reparação. E, obviamente, que só se repara algo que já foi feito. Então, eu não consigo hoje, no contexto atual, quando a gente observa que a gente teve um documento, o último relatório da ONU, que traz algo que o movimento negro já vem falando há muito tempo no Brasil, que é a questão do racismo no nosso país ser estrutural, racismo institucional, certo? Então, nessa conjuntura, a gente começa a perceber, né, os resultados do racismo ao longo da nossa sociedade e eu não tenho como falar do racismo sem falar do branco e da branquitude. Até porque é muito comum nas discussões sobre racismo estrutural, racismo institucional, na discussão geral sobre racismo, a gente focar a nossa análise, a nossa reflexão no negro, né? O que é um equívoco, porque o silenciamento acerca do lugar do branco na história do Brasil é um silenciamento perigoso que mantém privilégios. Então, falar de cotas, falar de inclusão no serviço público é também falar do lugar do branco na sociedade brasileira, acima de tudo. E entender, inclusive, que esse não é um problema do negro, é um problema da sociedade brasileira e que não foi criado pelo negro. Certo? Então, voltando à questão do relatório da ONU, uma outra questão importante é que o movimento negro ele sempre teve essa questão de trazer, e aí quando eu corto, por exemplo, para a Defensoria Pública, a gente compreende que na lei de criação da Defensoria Pública contempla a questão do combate à discriminação racial e o combate a todas as formas de exclusão. E é exatamente nesse ponto que a gente percebe a contradição, certo? E aí é o momento em que a gente precisa fazer o teste do pescoço. E o que é o teste do pescoço? O teste do pescoço, que foi elaborado por uma professora historiadora aqui de São Paulo também, a Luzia Souza, e eu até trouxe aqui, que é um teste muito prático. Porque hoje a gente não precisa mais, quando a gente vê, por exemplo, vestibular das melhores universidades do país, ou concurso nos altos cargos do poder público, a gente não precisa mais ir lá para checar sobrenome. A gente pode fazer o teste do pescoço. E aí, eu vou ler uma parte do teste do pescoço só para situar. Aplique o teste do pescoço em todos os lugares e depois tire sua própria conclusão. Vá a quaisquer escolas particulares, sobretudo as de ponta, como Objetivo, Dante Alighieri, entre outros, espiche o pescoço para dentro das salas e conte quantos alunos negros há. Aproveite, conte quantos professores são negros e quantos estão varrendo o chão. Vá a hospitais de ponta, Sírio-Libanês, Companhia Limitada, enfie o pescoço nos quartos, conte quantos pacientes são negros, meta o pescoço a contar quantos negros são médicos nesses hospitais e aproveita e dá uma olhada na faxina também. E o que eu encontro quando eu faço o teste do pescoço? Isso a gente pode aplicar em vários lugares, certo? Na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que tem lá na sua lei de criação a luta contra a exclusão e o combate à discriminação racial. Eu consigo visualizar hoje essa pluralidade dentro da Defensoria Pública do Estado de São Paulo se eu fizer o teste do pescoço na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O que eu vou encontrar? Né? E vale lembrar que nós, negros, somos maioria na sociedade brasileira. Então nós temos, além de contradições, um grande problema de proporção.
Então, essa fala que eu trago, a questão de cotas raciais não é nova, é uma questão que já vem sendo discutida há muito tempo aqui na Defensoria Pública. A própria ouvidoria da Defensoria Pública tem trazido essa questão. E aí, a nossa indignação enquanto movimento negro é entender que na estrutura da Defensoria, que tem autonomia orçamentária, administrativa, a gente entende que aqui já foram apresentadas, inclusive, propostas de implantação da lei de cotas na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Já foi apresentado, inclusive, pelo Dr. Silvio, do Instituto Luiz Gama, parecer jurídico. Nós temos o próprio Estatuto da Igualdade Racial, que é base legal, certo? E já tem também precedente. A gente já tem, por exemplo, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, a minha reflexão é no sentido de chamar atenção para o que acontece aqui no Estado de São Paulo, porque hoje a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por exemplo, não pode mais pedir para o movimento negro ou vir com a fala de que não, mas a gente ainda não tem proposta. Tem proposta, tem base legal, tem parecer jurídico, e parece que hoje vai ser apresentado outro aqui. Então, assim, e há precedentes no país, né? Embora São Paulo não esteja avançando nessa questão da inclusão, embora exista essa contradição no Estado de São Paulo, a sugestão é que a Defensoria tenha esse olhar sensível e que possa se mirar nos bons exemplos que a gente tem de inclusão no país e fazer de fato valer o que está na lei de criação da própria Defensoria. E outra questão que a gente traz e que é importante é a questão da representatividade, que está indicada lá no teste do pescoço também. Eu acredito que o maior público da Defensoria é exatamente a população negra, certo? Mas não basta nos atender. Eu tenho que chegar na Defensoria e eu tenho que me ver e me reconhecer. Porque se eu não me vejo e se eu não me reconheço aqui dentro, eu entendo que esse é um órgão que não vai funcionar em sua totalidade, à medida que ele não me contempla. Não me contempla e que eu não consigo nem me ver aqui dentro, e eu entendo que eu sou maioria na sociedade, né? Então, a minha fala é muito nesse sentido, compreendendo a trajetória da Defensoria, compreendendo a estrutura autônoma da Defensoria, compreendendo que nós já temos exemplos no país no que diz respeito à implantação de políticas públicas de inclusão e atentando ao fato principal, que é a funcionalidade em sua totalidade da Defensoria Pública do Estado, porque é isso que a gente tem que cobrar, e o que eu, enquanto movimento negro, que a gente busca o empoderamento da comunidade negra, é exatamente isso, chamar a atenção da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para que se retire essas contradições, para que possa dar exemplo a outros, né, seguir os bons exemplos e, acima de tudo, que possa nos representar, que a gente possa vir aqui não só buscar atendimento, mas que eu possa fazer o teste do pescoço aqui e ver que este é um órgão que difere dos demais, para que eu possa chegar, me ver e me reconhecer aqui dentro. Porque, enquanto comunidade negra, eu tenho a dizer que nós, negros, nós queremos também a parte que nos cabe, e nos cabe uma parte aqui dentro. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Sara, da Educafo. E agora passo a palavra ao senhor Paulo Faria, do Conselho Consultivo da Ouvidoria. Bom dia a todas e todos. Enfim, acho que o que eu venho a falar aqui, a trazer, acho que vai muito ao encontro das duas falas anteriores e desde já o meu total apoio, porque eu sempre questionei isso também, porque temos poucas mulheres no Conselho e principalmente não há negros e principalmente não há mulher negra. E eu então me identifico enfim, até porque essa ideia surgiu ao longo de todo esse processo, através de uma grande amiga, que é a Luciana Zafalon, da época do IDDD, que me apresentou por conta da montagem dos Crimes do Preto Amaral. Eu acho que eu não me apresentei, eu sou o Paulo Faria, o diretor da Companhia Pessoal do Faroeste.
E a gente conseguiu fazer um julgamento simbólico com o apoio da Defensoria, da Ouvidoria, da Escola de Defensores no Salão Nobre. E esse personagem que está até hoje no Museu do Crime como o primeiro serial killer do Brasil, acusado pela administração eugenista da década de 20, a gente conseguiu absorvê-lo nesse julgamento por 250, 70 votos, no lugar exatamente onde a eugenia está implantada. E eu identifico que ainda hoje, por conta de toda essa estrutura que existe branca, e principalmente do homem branco, à frente desses lugares. E, portanto, nesse contexto todo, a gente montou a nossa última peça, que acabamos de estrear essa semana, que tivemos uma boa cobertura pelos jornais da capital, que é A Luz Negra, a partir de um estudo sobre a Frente Negra, década de 30, e sobre a Faculdade do Largo de São Francisco, em que é uma rádio que em 37, no dia 10 de novembro de 37, quando Getúlio caça todos os partidos e fecha o Congresso, ele caça também a Frente Negra. E essa rádio negra, de uma elite negra em São Paulo na década de 30, entre outros personagens, o Abdias Nascimento, eles estão fazendo um programa em homenagem ao Luiz Gama, que eu conheci dentro do Salão Nobre. Quando a gente fez o julgamento, eu vi aquele homem negro no meio de tantos brancos. Eu perguntei a Luciana quem é esse senhor. E aí, quer dizer, para ver o total desconhecimento que até então eu não conhecia, assim como a Frente Negra, para todo o grupo, foi totalmente novo. E quando a gente pensou em montar essa peça, a gente tomou uma atitude radical, que a gente não pode montar sem atores negros. Então, de 10 atores, a gente tem 9 atores negros em cena. Até porque, para discutir esse assunto, não tem como a gente não incluir a participação negra, porque senão ele entra no plano da utopia e de um poder ainda perpétuo, né, de tentar falar sobre essa questão como sendo um homem branco como eu sou. E a gente chamou coletivos como Coletivo Negros, Inventivos, que tem uma pesquisa. E como a gente trata, acho que, de um assunto muito caro a esse momento e a esse debate, é que a gente pensou e a gente propôs, e foi acolhida a ideia, com essa parceria que a gente tem estabelecido, de fazer uma sessão no dia 22, na quarta-feira, para a Defensoria, para a Ouvidoria, para que a gente possa discutir as questões que estão postas na peça, até porque existe um ineditismo muito grande. Eu acredito que nas duas falas, muita coisa está ali dentro da peça. E principalmente porque eu acho que é necessário que o Largo de São Francisco, enfim, advogados, juristas possam assistir a peça, por conta desse fato inédito, que eu acho que pode ser uma contribuição para essas questões todas. Porque ali a gente entende, quando foi cassado esse partido, do vácuo que se estendeu, porque no Império os negros eram muito mais bem tolerados, digamos assim, do que diz respeito à educação, porque na República foi dada a liberdade, mas ela nunca serviu ao movimento, né? E aí os negros passaram a ter vergonha de ir à escola, e aí a gente tem, porque eram apontados como negros e pobres, não tinha mais o seu senhor, e daí começou a gente perder e a criar o número de analfabetismo e o ponto de exclusão onde estão os negros, seja em favelas, em presídios. E a gente entende que essa reparação, e tudo que é reparação não é para se orgulhar, mas é necessário ser cumprido, ela começa em 37. E tem um vácuo até essa gestão que aí está no governo federal, do Lula e Dilma, que trazem essas questões à tona. Então tem um vácuo muito grande de uma participação popular e de um governo com propostas e uma política para os negros do Brasil. Então eu gostaria de convidar não só a Defensoria, como as duas falas anteriores, para que possam ir também fechar grupo, que a gente pode ainda fazer mais sessões. O espetáculo fica até março em cartaz. No primeiro momento é terça e quarta às 21 horas. O ingresso é pago enquanto puder, o público recebe envelope e no final ele deixa a contribuição, exatamente por ter acesso democrático e porque a gente é patrocinado pela Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo. E quando você tem algum tipo de amparo, você não pode cobrar ingressos como os que a gente vê via Lei Rouanet, enfim, em São Paulo e em todo esse eixo sudeste. Então, fica o convite. Eu acho que enfim, eu gostaria muito de ouvi-los sobre a peça, até porque a gente cria um personagem inédito, que é a primeira advogada negra de São Paulo, em 37, chamada Flora, que nunca existiu, né? Mas a gente traz essa personagem para ver o ponto de vista de uma mulher negra e rica,
na década de 30 sobre essa questão, porque toda vez que também a gente vê o negro representado, ele sempre está no lugar onde a gente sempre vê normalmente, que é nessa periferia social. Então a gente tentou inverter na peça todos os negros, eles têm uma formação, eles são de uma elite, e a única branca, que é um personagem feito pela Mel Lisboa, ela é uma atriz cortesã, que é inspirada na Wanda Marquette, que esteve no Crime do Castelinho da Rua Apa, e a gente faz uma inversão de colocar o branco na periferia dessa pirâmide social e o negro no centro. Então acho que são vários ruídos que podem servir de uma forma prática para a gente refletir e discutir essas questões. Então eu trago o convite e dizer que é sempre um prazer estar aqui. Obrigado. Muito obrigado, eu sou Paulo Faria, do Conselho Consultivo da Ouvidoria. Desde já também registro a importância do debate e agradeço a participação de todos que enriquecem essa importante decisão que o Conselho Superior vai adotar. Lembro, como na outra oportunidade, que apesar de ser negro, tem uma ascendência indígena, né? E também as cotas se estenderiam também, né, aos povos indígenas, que também são poucos representados nessa instituição e nas outras instituições públicas. Dessa forma, passo a palavra aos senhores conselheiros, perguntando ao senhor Pedro Avelar se quer ser o primeiro a se inscrever. Não quer ser o primeiro a se inscrever. Senhor ouvidor, Verão, dá a palavra, pois a PADEF terá apenas 35 minutos para se manifestar hoje. Por que, presidente? Não está entendendo, estou aqui conversando com o ouvidor. Dá a palavra, por favor. Na verdade, pensei aqui em não falar, né, porque a fala que vieram aqui no momento aberto é a fala também da ouvidoria, representa muito bem o anseio de muitos de nós, que não só lutamos por um lugar, uma democracia racial na sociedade brasileira, mas também aqui na defensoria, não é? Enquanto a Sara falava, eu fiquei pensando que seria importante trazer aqui o nosso lema, né? Justiça se faz com diálogo. E eu queria que este conselho estivesse aberto a esse diálogo sobre a implantação de cotas como forma de demonstração do avanço democrático nesta instituição, que já tem aí os seus mecanismos, como as conferências, esse próprio momento aberto, né? A ouvidoria externa e toda a preocupação com a justiça no nosso país. Então, essa instituição que já tem esse avanço, ela poderia sim avançar um pouco mais com a implantação das cotas, né? Cotas, democracia racial na defensoria é um avanço na conquista da justiça. Eu queria mais uma vez pedir desculpa a Sara e tomar licença para reproduzir a fala dela. Seria importante que cada negro pudesse falar. Eu tenho que chegar aqui na defensoria e me reconhecer. Eu acho que isso é importante, né? Não só o negro, mas o pobre, todos aqueles que nós hoje atendemos. Que ele seja também reconhecido aqui nessa instituição. Eu queria só reforçar, então, todas as falas hoje. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Alderon. Passa a palavra ao conselheiro Bruno Ricardo Viragaia. Bom dia a todas e a todos. Parabenizar a Sheila, a Sara e o Paulo pela fala. Eu acho que é importante o movimento trazer esse debate para a carreira, né? Eu pedi vista no processo para fazer o meu voto. Me comprometo a apresentar o voto semana que vem. Já antecipo aqui, o voto já está pronto. Eu já fiz o voto. Apresento semana que vem, faço um contraponto ao voto do colega conselheiro Pedro. E eu acho que duas coisas a gente vai precisar travar aqui. Uma é o reconhecimento de fato, né, sobre o descaso, né, que tem o Estado brasileiro com a população carente e, em especial, a população pobre, a população negra, e a questão da autonomia. São dois pontos que nós vamos avançar. Eu tenho certeza que aqui, neste conselho, todos têm consciência e sabedoria para dizer que nós temos sim autonomia para regular internamente a instituição e autonomia para regular o nosso próprio concurso público, e aí dentro disso estabelecer as cotas.
Eu acho que até seria importante ouvirmos a associação também a respeito das nossas autonomias, inclusive para regular isso, porque diversas associações têm se manifestado sobre esse tema de cotas do concurso público, e a última nota que nós vimos foi da Associação de Juízes para a Democracia, em que soltou uma nota no momento em que o CNJ solta um resultado de pesquisa do perfil dos magistrados, em que se atingiu 1,4% de magistrados negros e quase 70% de magistrados brancos. Né? Eu tenho certeza que a autonomia funcional, a autonomia institucional não vai ser o nosso problema. Eu acho que por trás da fala da autonomia existe outros fundamentos, resistência, há uma resistência muito grande. Eu acho que o jurista ele é humanista, né? Ele adora leis, né? Ele adora leis para dizer o que as outras leis já dizem, né? Eu acho que o Estatuto da Igualdade Racial ele é muito claro, ele é altamente claro em dizer que nós necessitamos e o Estado deverá implantar políticas públicas de ações afirmativas por meio de cotas para o emprego público. Eu acho que isso, para nós, já é o suficiente. É lógico que por trás existe, de fato, a resistência, né, à implantação de políticas públicas de inclusão desse grupo hoje que, de fato, está excluído, não só do emprego, mas de diversos direitos básicos que são entregues a diversos outros segmentos. Eu me comprometo a apresentar o voto semana que vem. O voto reconhece, de fato, a autonomia funcional nossa, a autonomia institucional nossa, reconhece também a necessidade de aplicação de ações afirmativas. O Supremo Tribunal Federal já julgou a política de ações afirmativas, ela é altamente constitucional no Brasil. Eu acho que cabe mais agora a história brasileira dizer se isso é certo, se é errado, se é eficiente, se não é eficiente. Eu acho que nós não podemos andar na contramão, a Defensoria não pode andar na contramão. O Brasil já se posicionou a favor das cotas, cotas para a universidade, cotas para concurso público, e nós temos aqui o nosso dever. O nosso dever hoje é, com base na autonomia institucional, fazer corrigir esse papel que hoje ainda vigora em todo o sistema de justiça. Obrigado. Vou fazer uma informação e um compromisso nosso com a ouvidoria e até mesmo com os conselheiros de não lançarmos o edital enquanto não se encerrar esse debate aqui no Conselho Superior. Então, estamos cumprindo esse compromisso, né? Esperamos encerrar esse debate aqui no Conselho Superior e só após encerrarmos esse debate lançarmos o edital do 7º concurso da Defensoria Pública. Não tendo mais inscritos, conselheira, corregedora, Kátia. A questão é bastante delicada e essa fala da Sheila, da Sara, do Paulo, elas são importantes porque trazem novamente, foi lido o voto e na próxima sessão nós teremos o contraponto que será trazido pelo Miragaia, mas é importante que até lá os conselheiros voltem a pensar no assunto, que realmente ele é tão importante para o futuro da Defensoria Pública e para as pessoas atendidas por nós. Eu vou aproveitar para parabenizar o Paulo. Acho que é a primeira oportunidade que eu tenho, depois da apresentação do júri, do Preto Amaral, foi um trabalho primoroso. E lágrimas rolaram naquele dia, inclusive minhas. E era só isso. Obrigada. Obrigado, corregedora. Passo a palavra ao conselheiro Luiz Eduardo. Bom dia a todos. Inicialmente eu analiso a questão que foi trazida no momento aberto, até porque a discussão trazida pelo voto do conselheiro Pedro Avelar, de certa maneira, afastou a apreciação do mérito. Pelo que o conselheiro Bruno está adiantando aí, o mérito virá na próxima sessão. Então acho que, pelo que ele adiantou, não sei qual que é o real conteúdo do voto dele,
Mas então acho que na próxima sessão nós vamos poder ter um trabalho mais, talvez, fino com relação ao mérito, de como isso pode ser implementado, quais são as condições para isso acontecer, qual é a visão de cada um especificamente sobre o tema. E aí eu acho que talvez o público e a presença do movimento faça questão, faça juízo, até para posicionar cada sujeito de uma certa postura. Aí acho que a auditoria pode também servir de intercâmbio para a discussão desse tema. Então a gente pode talvez amadurecer, e eu acho que, aí, perdão da palavra, puxando um pouco o gancho que o presidente falou, não sei se essa discussão amadurece ou termina a tempo de se obstaculizar o concurso de ingresso. Não sei qual que é o planejamento da administração, nem qual é o planejamento do voto, mas pode ser que um conselheiro aqui se sinta menos confortável e talvez essa condicionamento da abertura do concurso a apreciação da matéria pode limitar até a amplitude do debate. Eu não sei como se analisa em vários estados, até a colega fez a citação dela, mencionou, por exemplo, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro como precedente, tudo. Eu até cheguei a consultar, a lei do Rio de Janeiro foi declarada inconstitucional, pelo que consta do site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. Não sei quais foram os fundamentos, não tive tempo de estudar, então foi só na fala dela que eu peguei e fui atrás para ver. Então eu não consegui ver, não consegui estudar, enfim, então vi agora. Pois não, uma explicação. Na verdade, não é um posicionamento da gestão, é um posicionamento do Conselho na antiga gestão, quando finalizou o antigo voto, como não teve tempo de enfrentar o tema para os seus concursos, se comprometeu antes de lançar o sétimo. Eu só acho que talvez eu até concordo com a ideia, mas se de repente fosse começar com um debate de extrema profundidade, pode ser que a gente tenha problema com o concurso direto. Isso é uma gestão de vocês, não faz parte da minha gestão, mas faz parte de enxergar como deve ser feito. O que podia atrapalhar, o conselheiro Pedro já soltou seu voto, então acho que essa parte é uma preocupação que eu tenho, porque pode ser que o conselheiro se desconfortável para votar semana que vem, mas o conselheiro Horácio não, o conselheiro Eduardo também não. Então pode ser que isso não tenha uma... Eu acho que se cumprimos o tempo regimental, acho que a gente... porque nós temos uma série de processos de tamanha envergadura do Conselho que aguardam a nossa voz. Eu acho que nesse caso a administração pode cobrar, se tiver vista, o prazo regimental que são de 2 sessões. Eu acho que... Administração não. É a minha opinião, né? Somos todos nós. Na minha opinião, nós temos uma série de processos de tamanho envergadura. A bandeira foi democrática, você esqueceu já com 6 meses. O Pedro acabou de me lembrar, tem processo aqui no Conselho que está 4 anos já ficando. Então, assim, é difícil falar em cobrar urgência de um processo específico. Uma faca no pescoço dessa daí, do tipo, o concurso se avizinha. Novamente, não é nenhuma faca no pescoço, é apenas um compromisso assumido pelo antigo Conselho, e que eu acho plenamente plausível, inclusive me parece até compatível com o calendário do concurso. Então, eu não sei qual é a ideia de vocês, mas sim, está. Até para dar um informe em relação ao concurso, né, até porque será o conselho que vai conduzir o concurso, né? Nós estamos na fase da contratação, então enviamos carta-convite às empresas, né, vamos ver se é o caso de licitação ou dispensa de licitação, e após essa fase enviaremos o expediente aqui ao Conselho Superior, e o Conselho Superior irá indicar o presidente da banca e irá indicar os examinadores e, né, com a posterior edição do edital. Então acho que temos um tempo razoável para isso. Só administra esse tempo, não sei se só uma parte na verdade, eu até reconheço que esse processo é antigo e eu não sei se nos últimos 2 concursos, ou no último concurso eu tenho certeza, nós já tínhamos condições de votar. Esse processo ele ficou quase que 1 ano com o antigo relator, e uma das falas era exatamente essa: precisamos votar para esse concurso, precisamos agilizar, precisamos discutir para que isso... Até o momento em que eu me recordo exatamente, o Davi, presidente da banca, falou: não temos mais tempo, contratamos a empresa, temos que fazer o concurso, vamos ter que parar. E nisso, essa discussão, nós já perdemos, não, mas nós já passamos 2 concursos, metade dos 400 cargos criados já foram sem implementação dessa política. Assim, eu até concordo, eu acho importante a gente votar, tem prazo regimental, eu sei que tem outros processos importantes, se não tiver que respeitar o prazo, tiver que manter essa ordem, ótimo. Mas eu acho que é possível a gente eventualmente aguardar 2, 3 anos para julgar isso, porque a gente perde, de fato, a possibilidade de fazer a inclusão dentro da carreira. Eu acho que não vai ser isso, mas se fizermos, eu acho que é justo
né, por uma política que é tão importante. Exato. Eu tenho meu voto, mas não estou dizendo nem que deve paralisar, que não deve paralisar, até porque é prematuro da minha parte de falar. Eu não vi nem o voto do Pedro, eu vi a leitura, mas não tive senhoramento dos detalhes, também não tenho conhecimento do seu voto, então não posso nem falar assim, me sinto confortável para votar no sentido A ou no sentido B. Você só me preocupou só essa questão de condicionar. Se eu não me engano, então, o voto, na verdade, o processo de ser distribuído por um antigo conselheiro Luciano, foi redistribuído para o conselheiro Pedro Avelar, já lançou seu voto. Miragaia pediu a primeira vista. E aí só teríamos direito a mais uma vista coletiva. Não, só ressaltando que... Mais uma vista ainda. Tem mais uma vista coletiva. Não, só ressaltando que foi a pedido do conselheiro José Moacir, nós fizemos uma audiência pública aqui na carreira, tivemos toda a discussão. Não, só para dizer que assim, nós amadurecemos bastante. É isso que eu ia colocar, pessoal, vamos guardar esse aspecto do debate para conta da apresentação do voto. Eu acho que é uma questão extremamente importante, eu acho que não há problema nenhum a gente discutir. Deixa eu só, conselheiro Miragaia. Eu falo, pode falar, calma aí. Na dialética com o colega aqui. Não há nenhum problema, só pedir para a gente respeitar que esse é o momento da fala apenas dos conselheiros e a gente guardar esse espaço para o debate do processo, para a gente manter a ordem dos trabalhos. A não ser que na hora que a gente chegar na pauta, os senhores queiram inverter e queiram debater esse assunto, aí a gente pode até, com a presença aqui da sociedade civil, enfim, se quiserem fazer essa inversão, não há nenhum problema, mas eu peço apenas para a gente reservar esse espaço para os informes. A única fala que eu tive foi minha preocupação com relação ao andamento do concurso. Se a presidência diz que o concurso está em fase de elaboração, que ainda tem tempo para a coisa rodar, então talvez até perca sentido. Eu não sei qual que é a expectativa da administração com relação ao curso de ingresso. Se a fala da administração é que dá tempo, então... pelo calendário é plenamente compatível. Então, uma parte que seria eu pergunto a inscrição. É que sobre esse tema, são só 30 segundos. Eu que dei uma olhadinha na lei 988 e eu descobri agora que no artigo 31 diz que a atribuição é do Conselho para disciplinar a abertura do concurso, não é do defensor geral. Agora, então, o que é praxe nessa instituição que a gente aceita, porque de fato é bom e é muito trabalhoso. O defensor geral, historicamente, tem apresentado ao Conselho a proposta de abertura. Então, na minha opinião, basta que se apresente hoje, amanhã, a proposta dizendo: eu proponho que se abra depois de concluir. Aí o Conselho vota, se aprovar, está aprovado. Se não aprovar, porque na verdade, não precisa nem do defensor geral, basta qualquer conselheiro ou qualquer cidadão nem apresentar a proposta, que o Conselho promova, de acordo com o artigo 31, a abertura do certame. Acho que esse é prático, por isso que a gente, após o expediente administrativo da viabilidade do concurso público, retornamos os autos ao Conselho Superior para a decisão sobre a abertura do concurso público. Dessa forma, passa a palavra para a conselheira Franciana. Não, peraí, não sei quem fala. Era a parte. Dei a parte para todo mundo aqui, eu não consegui falar nada. Todo mundo falou da minha fala, fui democrático, deixei que todos falassem e tal, não tem problema nenhum. Agora deixa eu falar. Então, presidente, agora eu nem sabia da fala toda que eu viria sobre o processo, então isso nem fazia parte da minha fala original. Então agora passo para a minha fala original. Eu li ontem no comunicado da administração, que a administração se reuniu com o governador do estado a respeito de questões institucionais, e isso sempre nos traz algum tipo de acalanto ou preocupação. Nós aí queremos, talvez se possível for, num momento mais profícuo, saber detalhar o que aconteceu nessas reuniões, porque a carreira tem alguns pleitos que talvez demandem atuação ou junto ao governador ou junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu posso talvez aí fazer algumas menções, faço só uma para que a gente possa, talvez, tentar detalhar o momento em que vivemos. Eu tive contato com alguns colegas da Defensoria Pública da União e notei que eles lá já estão exercendo a autonomia legislativa deles. Eu faço menção a 3 projetos de lei que eles encaminharam recentemente ao Congresso Nacional. O 7836-2014, o 7922-2014, o 7923-2014. O primeiro mencionado trata da questão de gratificação por acúmulo de serviço. Eles fizeram uma cópia do que foi regimentado para fins do Ministério Público Federal e da Magistratura Federal, disciplinando como deve ser a gratificação por acúmulo de serviço. Na ausência de um defensor público, como deve ocorrer a atuação de outro defensor público. Disciplinando isso por lei, como fez o Ministério Público Federal, como fez a Magistratura Federal. O projeto, então,
7836. O projeto 7922, o segundo mencionado, trata da estrutura de cargos dos órgãos auxiliares, ou seja, agente oficial de defensoria aqui, que lá tem nome de analista e técnico da Defensoria Pública. Eles fizeram um parâmetro também comparativo com o Ministério Público Federal. Então falaram, nós precisamos criar esses cargos com essas remunerações. E o terceiro projeto que eles exerceram, que foi o 7923, criou cargos em comissão para a gestão da administração da Defensoria Pública da União e cargos de confiança também. Então nota que após a emenda constitucional 80, eles deram início ao exercício da sua iniciativa legislativa, coisa que a gente aqui ainda não conseguiu ainda exercitar. Eu sei que isso é difícil, eu sei que isso não vai ser uma coisa que sairá da nossa mão automaticamente, depende de um diálogo proveitoso com o governo do Estado, mas eu acho que está chegando a hora de a gente deflagrar um processo como esse. Porque, do contrário, nós estaremos atrás até de uma instituição que é a Defensoria Pública da União, que ganhou autonomia recentemente. Se os senhores acompanharem a movimentação constitucional, a emenda 45 sequer deu autonomia administrativa e financeira para a DPU. No movimento de retaliação que houve quando da emenda 45, a DPU ficou de fora das autonomias. Se você observar, a autonomia dela veio por uma emenda nova. Então, acho que está chegada a hora da Defensoria Pública tomar um posicionamento. Ou nós exercitaremos a autonomia legislativa da Defensoria Pública, encaminharemos projetos ao Legislativo, tentaremos lá discutir o ambiente, ou nós continuaremos com o trâmite junto ao governador, como sempre foi. Sei que esse trâmite ele é, como chama assim, elíptico ao longo do tempo, ou seja, ele fica um trâmite mais fácil e um trâmite mais difícil. Nós aqui que vivenciamos há um certo mais tempo na carreira percebemos isso. Houve época em que nós tivemos um diálogo muito difícil com o governo do Estado, houve época em que nós tivemos um discurso mais proveitoso com o governo do Estado, e aí eu, que sou sempre um crítico das administrações anteriores da Defensoria, louvo meus elogios a esse trâmite que teve nas gestões anteriores. Eles conseguiram construir uma ponte de ouro, usando aí a expressão do direito penal, que foi a salvação da carreira por algum tempo, mas eu acho que aquilo que foi construído no passado está chegando ao seu momento de desgarçação. Nós tivemos ontem no Diário Oficial a exoneração de um defensor público para uma outra carreira do sistema de justiça. Seguramente, muitas questões estruturais e vencimentais levaram a isso. Eu, de certa forma, estou acostumado a isso. Ingressei no segundo concurso e do meu concurso, seguramente uns 100 colegas debandaram para as demais carreiras. Sem dúvida. Eu posso mencionar de nome aqui, de cabeça uns 7, 8 que sentavam comigo na fila ali. O Ayman Ramadan, Naira Barbosa, Daniela, tem um monte. Então dá muita gente. Só assim que estavam próximos a gente. Então assim, e como a minha regional sempre foi uma regional muito migrante, cigana, com muitos colegas, eu consegui ver muitos colegas indo embora. E, então acho que isso deixou de acontecer por um tempo. Nós conseguimos conquistar alguma perspectiva de futuro. Agora acho que está na hora de a gente começar a tentar brigar para que isso volte a acontecer. Se você quiser, eu posso dar exemplos do que está ocorrendo na Assembleia Legislativa com relação às demais carreiras e o que não está ocorrendo com relação a gente. Então, assim, as outras carreiras estão correndo atrás da sua estruturação. De várias matérias, por exemplo, o Judiciário aprovou recentemente a criação de cargos em juizado, ou seja, cargos para juiz. E a gente não criou esses cargos. Então, quando a gente fica para trás, na criação de cargo, na estrutura e até nos vencimentos, esse para trás vai dando uma dificuldade para se ocupar. Vai dando um trabalho de força para a defensoria. E nós estamos chegando aí num ponto crucial. Ou a gente parte para crescer, ou a gente fica onde está. Eu acho que muito da nossa iniciativa legislativa e do trâmite político vai ter que ser exercitado. Eu sei que é difícil, reconheço as dificuldades, é uma gestão nova, mas advertência, né? Já são 6 meses de gestão, ou seja, já foi um quarto de tempo. Nós temos que correr. Mas, na verdade, os senhores têm que correr. A carreira acho que sonha com isso, né? A carreira tem esse sonho de que a gestão vai conseguir ser efetiva nesse trabalho. Então, eu espero que isso aconteça, eu dei um exemplo apenas disso. Então, acho que, nesse sentido, eu gostaria de ver, ou pelo menos tentar aí saber se existe algum trâmite com o governador, se isso está sendo encaminhado, se isso está sendo mastigado lá, ou se nós não temos nem essa abertura. Porque, a depender do cenário que for desenhado, nós temos que tomar determinadas posturas. Inclusive para os colegas de carreira, os colegas que ingressam na carreira. Eles vão saber como é que está sendo feito. Está dando trabalho? Está sendo possível? Existe uma ponte? Existe esse caminho? Não existe. Lembra, presidente, que nós aqui, eu mesmo, né? Nós somos muito tempo aqui, talvez até, digamos, enebriados para questões da sereia, lembra? Tem o plano A, aí tem o plano B, aí tem o plano C. A gente ficou naquela de ouvir isso e talvez até existisse nas pessoas que estavam negociando.
mas também elas também tenham sido enganadas. Não sei, mas a gente precisa estar nesse diálogo constante. É o que eu acho, é a minha opinião, e aí eu acho que eu encerro a minha fala. Obrigado, conselheiro Luiz Eduardo. Ao final, responder os seus questionamentos. Você passa a palavra ao presidente da associação, Franciane. Obrigada, presidente. 35 minutos, é isso? 35 minutos regimental. 35 minutos. Então, primeiro, bom dia a todos. Eu queria cumprimentar os colegas que estiveram aqui no momento aberto, parabenizar sempre pela postura, pelo idealismo e pela luta de vocês. Essa questão, a Sara trouxe o teste do pescoço, Sara, é isso? É muito interessante. Acho que a gente já tinha ouvido falar isso aqui no Conselho. Quem sabe um dia a gente caminha aí não só pela política das cotas raciais, mas pela erradicação da pobreza como um todo, porque eu acho que esse é um caminho que a gente tem que lutar sem parar para que todos tenham realmente essa inserção. E só para dizer aqui, já que o português falou, então eu também quero falar. Eu sou bisneta de escrava e neta de indígena, então pode até... já que o português falou, eu também vou dizer. Então eu reconheço realmente, e é muito interessante a gente ver o avanço da política de erradicação da pobreza, esse avanço enquanto política do Brasil, né, política de gestão, e que isso tem feito uma diferença muito grande. A gente já pode começar a perceber, de maneira que eu louvo todas as atitudes que venham trazer a inclusão e a erradicação da pobreza e parabenizo o movimento de vocês. Em relação à fala da FADEP, cadê o presidente? Presidente, cadê o presidente? Eu preciso falar, presidente, por favor, presidente. Primeiro, eu queria dizer que é muito bom estar aqui num momento como esse, que a FADEP tem tantas questões difíceis, né, de encaminhamento. É bom estar com esse presidente que tem acompanhado de perto a luta da Associação Nacional dos Defensores Públicos, para que a gente possa tentar trazer um debate sobre o que aflige a associação e a carreira como um todo. Primeiro, eu queria dizer que eu lamento, presidente, pelo indeferimento do pedido do auxílio alimentação protocolizado aqui pela FADEP. Tínhamos certeza que, apesar do óbice do conselheiro Bruno, que nós iríamos conseguir avançar nessa questão. Trouxemos aí uma fundamentação que temos certeza que é uma fundamentação muito robusta, mas, enfim, respeitamos a decisão, mas queremos dizer que lamentamos e talvez tenhamos que partir para aquele caminho que era da antiga gestão da FADEP, que é ter que judicializar. No mesmo sentido, eu quero dizer que eu também fiquei bastante surpresa, já que foi pedido dessa presidência na gestão anterior da FADEP, o pagamento do auxílio alimentação dos afastados. E foi com bastante surpresa que eu vi que foi indeferido. Não obstante, tenha partido da FADEP esse pedido, e foi com base nisso que nos animamos em fazê-lo aqui. Então, primeiramente, fica o meu lamento aí pela posição da administração superior nesse tema. Segundo, eu queria fazer novamente pedido de informação, não sei se foi feito, não me lembro, do hardware e do recálculo do 13º, que na verdade foi só um pedido de ajuste, isso já tinha sido decidido, acho que todos lembram. É um debate que aconteceu no Conselho há muito tempo atrás. A FADEP protocolizou esse pedido. Então, depois, se a presidência, ao final, puder dar o andamento disso, eu agradeceria. Também gostaria de noticiar que a FADEP protocolizou hoje um pedido de indenização das compensações não gozadas. Isso, fizemos uma proposta de deliberação. Temos certo que hoje a Defensoria não comporta mais esses... até porque temos acompanhado vários indeferimentos de licenças e não comporta mais o gozo dos dias de compensação que vem em decorrência das acumulações de banco. Então, protocolizamos um pedido, ele em breve deve ser distribuído aí para os conselheiros, não sei quem será o relator, não vou me estender, quando chegar o debate trarei aqui as razões e enfim, mais argumentos. Também gostaria, presidente, dizer, óbvio que eu não preciso dizer isso, né? Estamos todos muito aflitos com essa distância remuneratória do MP da magistratura por N motivos, né? Estamos aí bastante preocupados, bastante engajados em movimentos que possam fazer avançar essa nossa discussão aqui na Defensoria Pública.
E é por isso que já de cara eu endosso aquilo que o Luiz Eduardo disse em relação à nossa autonomia. Eu acho que a presidência tem acompanhado os debates na ANADEP, todos nós recebemos com muito louvor, muita alegria a emenda 80. Ela trouxe, como todos sabemos, ônus e bônus, né? Entre esses ônus, eu acho que essa autonomia legislativa nos colocou muito à frente de todas as demais carreiras jurídicas. Isso vai fazer muita diferença, não só na consolidação da implementação da PEC no que diz respeito às comarcas, mas tudo aquilo que diz respeito às demais garantias que nos foram trazidas. Dessa maneira, também não é novidade, nós tivemos na data de ontem uma discussão a respeito da simetria, a DPU saiu na frente, administrativamente reconheceu o auxílio para os seus integrantes, a ANADEP fechou questão em relação a isso e deve apresentar em breve no CONDEG o pedido de extensão. Na verdade, o que nós lutamos, a nossa luta é sempre pela paridade.